E isso deixa muito a desejar. Nota-se que o Gilberto não tem uma educação assim de base muito boa. Tudo bem que os jogadores desde cedo são obrigados a largarem a escola, né? Muitos deles, entre aspas, são obrigados a largar a escola e dedicar-se ao jogo ou ao futebol desde ter a idade. Por quê? Porque há aqueles treinos que chamam os bidiários. Quando você faz treino bidiário, né? Para quem já treinou em alguns clubes, sabe o que é isso que eu estou aqui a falar. Gilberto, por se calhar, por ter feito esses treinos bidiário, não teve a possibilidade de, né, se adaptar muito bem na escola, mas um conselho que eu deixo, né, dizem que se conselho fosse bom, ninguém daria de graça. Mas, como entre aspas, se quiser considerar esse conselho, é que Gilberto deveria mesmo né, pelo menos fazer um ano de ensino médio, ou pelo menos de uma nona classe, seria muito bom para aprender um pouquinho da língua portuguesa, ou até mesmo, em vez de ir para a escola, contratar com o dinheiro que ele tem, que é claro que ele recebe um bom dinheiro, tanto do Petro de Luanda quanto da seleção, e isso é muito bom e eu parabenizo ao jogador por ter né, esta valia técnica no futebol. É importante que o Gilberto, no meu ponto de vista, pague um professor de língua portuguesa e um professor de ética. Por quê? Porque a ética é importante, a ética é importante no local de trabalho. Todo mundo sabe que as pessoas não julgam pelo que tu fazes, mas julgam muito pelo que tu és. Se és analfabeto, a estilo, por exemplo, a estilo Bento Kangamba, é bom que tenhas reservas financeiras suficientes para te manter. Por quê? Porque depois de você terminar a carreira de futebol, né? Depois de tu terminares a carreira de futebol, muitos acabam, né, esbanjando aquilo que adquiriram ao longo da carreira, que são por aí 3, 4 anos no máximo, já estão na merda, conforme dizem, né? Já estão aí a lamentar, a beber a torta direita, já não tem mais, acabam não tendo muito o que fazer, exceto, né, jogadores como o Love Kabungula, que certamente acabou fazendo uma formação para técnico auxiliar de futebol e tudo mais. Deixa lá ver aqui o comentário do Edgar. Edgar, que acredito que é o Ed Promo, diz assim: visto que há muitos burladores por aí, isso é que o nosso craque pergunta. Isso é que o nosso craque perguntou na pessoa que estava a ligar, ou que estava a falar com ele, quem lhe deu o número. Sim, eu não estou a dizer que ele não deveria perguntar quem lhe deu o número, mas o modo como tu perguntas a alguém, o modo como tu te diriges a alguém. Primeira coisa, ele notou que era um mais velho. Ele notou que era um mais velho. E eu comecei a ver logo a expressão do Mabululo, que estava ao lado dele. A expressão facial do Mabululo era: pô, esse gajo está a responder mal a essa pessoa. Deveria pelo menos moderar um pouquinho, porque ele estava a meter a mão na cabeça, o Mabululo coçava. Isso são indicadores, eh, indicadores de expressões faciais de que alguém está se metendo numa encrenca. Só que naquele momento, como ele que estava a falar, não tinha como lhe interromper, percebes? Agora, tu também ainda dizes que não achei uma falta de respeito, porque aí no telefone do Gibelé, quando estava a chamar, não veio o nome do PCA da Unitel. Sim, o facto de não vir o nome do PCA da Unitel, quando alguém se apresenta, alô, com quem falo, tudo bem, é direito da pessoa, né? Perguntar com quem está a falar. Mas agora, o resto da conversa, como você vai dirigir a conversa, já, né? Por exemplo, ele deu conta, o senhor se identificou que era o PCA da Unitel, Unitel, que é a maior operadora telefônica da Angola. Ele, né, acabou dizendo que era o PCA da Unitel. E por ser o PCA da Unitel,
o Gilberto já teria que moderar o seu modo de fala, a sua conversação. Porque o senhor até estava a rir, a supor que ele estava a gozar. Que ele estava a gozar. Por isso é que ele pergunta, acredito que tem uma parte que ele diz o seguinte: tu não conheces não, tu não sabes quem é o PCA da Unitel. Acho que foi uma dessas questões, ou ele, quando o PCA, ou o doutor Agnaldo Jaime começou a falar com o Gilberto começou a ser irônico. O que se notou é que ele começou a ser irônico. Ele mesmo quis ser um filho da p, percebes? Ele quis ser mesmo um filho com ele, porque ele já notou que ele aí era o craque, estás a perceber? Acredito que ele notou isso, que ele pá, era a estrela do momento, que foi uma estrela também que não demorou a se apagar, porque já foram eliminados. Já foram eliminados. E acredito que isso foi a melhor coisa que aconteceu para a seleção da Angola. Nós não podemos vender sonhos enquanto em casa estamos a passar por grandes necessidades. Não é justo vender um sonho lá fora de que Angola é good, é best, mas internamente temos dificuldades de estabelecer o preço no mercado, percebe? Temos dificuldades de gerenciar os empresários que dominam o monopólio do comércio a retalho dentro daquilo que é o núcleo das cestas básicas, dentro daquilo que são os armazéns. Ah, tu também não sabias que era o PCA da Unitel? Ah, pensaste que era o da IGT? Não. Ele se identificou, Aguinaldo Jaime, sou PCA da Unitel, venho pela equipa de marketing da Unitel para poder né, oferecer ou fazer uma oferta à seleção da Angola e aos jogadores e toda a equipa técnica. Ele foi bem explícito. E quando o Gilberto perguntou quem te deu o meu número, ele ainda disse que foi o senhor Teodoro. Ainda respondeu, foi o senhor Teodoro que deu o número. Então, quando o Gilberto, né, soube quem que lhe deu o número, acredito que ele conhece o Teodoro, certamente é uma pessoa próxima ao Gilberto, e isso, mesmo assim, o Gilberto ainda começou a responder de forma irônica. O Gilberto ainda começou a responder de forma irônica e isso não caiu muito bem. Isso só mostra, da forma que o Gilberto começou a responder, mostra que os atletas de futebol fazem muito mal em largar a escola. Os atletas de futebol fazem muito mal em largar a escola porque ele expressou-se muito mal, começou a expressar-se muito mal e dentro daquilo que são as regras de etiqueta, nós devemos atender todo mundo bem. A ideia ou o foco principal é atender todo mundo bem. E depois, né, a não ser que você saiba com quem estás a falar e queiras se desfazer da conversa de uma forma urgente, é necessário você ser educado e dizer, olha, no momento não vou poder falar, mas convém ligar para a direção da FAF, a fim de você acertar os prêmios que tem que nos oferecer